Olá, estamos aqui como terapeutas. Eu sou o Wilson Ayub Júnior, ao lado está Cláudia Maia Ayub, no momento em que a nação brasileira precisou voltar para o seio da família. E é na família onde precisamos respeitar o espaço do outro. E o tema desta mensagem: convivência conjugal e familiar. Somos convidados a estarmos dentro de casa, sairmos das nossas atividades que estávamos acostumados de todos os dias e estarmos dentro da nossa casa. Convivência é uma vida em comum. Convivência é um contato diário e frequente. É intimidade, familiaridade. Há estudos científicos que comprovam que cultivar relacionamento faz bem para a nossa saúde física, mental e espiritual. Relacionar-se com outras pessoas é necessário, porque traz um constante bem-estar físico e psíquico. Lembrando que a nossa psique, segundo Freud, que é o pai da psicanálise, ela é composta de 3 elementos: o id, que é o meu inconsciente, o ego, que é o meu consciente, e o superego. Então, um dos exercícios da nossa existência é a arte de conviver com uma outra pessoa, conviver com alguém que é diferente de nós. Não é apenas um desafio, mas também é um aprendizado, porque vai contribuir para a inteligência emocional, dos meus sentimentos e também dos meus apegos. 4 dicas para esse tempo de convivência. Primeiro, ter empatia. O que é ter empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro para entender que ele também tem momentos difíceis como eu. Se eu não tiver empatia dentro dessa convivência, eu não vou entender o outro. Então, a empatia é necessária. Número 2, colocar o respeito acima de tudo. Respeito é considerar. Eu Respeito, vejo que uma das grandes provas de amor está ligado ao respeito. Se eu respeito, se eu entendo o valor e o local do próximo, principalmente da minha família, eu estou dando provas de amor incontestáveis. Claro que vai ocorrer certas discordâncias, Sim. Vai ocorrer divergência de opiniões, mas o respeito precisa estar presente. Precisa estar o tempo todo sendo um alvo para essa convivência familiar, que é o alvo da nossa conversa nessa noite. Terceiro é ter um bom humor. Eu tenho aprendido com o meu esposo que é importante nós mantermos o bom humor, sorrirmos, brincarmos. Eu queria que você falasse um pouco sobre ter bom humor dentro da convivência. O humor parece que deixamos lá no tempo de criança, onde sorríamos, brincávamos, celebrávamos, nos importávamos por um simples pirulito, um simples chiclete, algo tão pequeno, mas que nos fazia sorrir, anelar, desejar. E depois que crescemos, fomos valorizando coisas tão grandes e nos ferimos com coisas tão pequenas. O humor dentro da família está em trazer uma energia de paz, Sim. De tranquilidade. É comprovado que quando nós expomos a alegria, nós contagiamos ao próximo. Ótimo. Se alguém começar a sorrir, o outro é também contagiado com sorriso. Sim. Eu me esforço para contar piadas saudáveis. E o tremendo de Cláudia é que eu conto uma piada agora. Eu começo a sorrir da piada, ela sorri da minha risada.
Lá na frente ela vai entender o contexto da piada. Mas eu faço isso para sempre termos céus de alegria. O humor, ele atrai alegria. Então, quando eu trago ou mantenho esse bom humor, eu crio dentro da minha casa um ambiente leve e descontraído. E dentro da convivência, nós precisamos ter um ambiente leve e descontraído. Uma outra coisa muito importante é procurar a ajuda de um terapeuta. Isso é fundamental. Quando eu percebo que eu não estou conseguindo administrar muito as minhas emoções, quando eu estou percebendo que eu já tentei fazer várias coisas, mas eu não estou conseguindo tocar em todos, a presença de um terapeuta, ela se faz necessária para que essa convivência não traga doenças ou até que situações que não sejam tratáveis. Como vemos hoje nas reportagens, e a Organização Mundial de Saúde está preocupada hoje no mesmo nível do coronavírus sobre as agressões, os abusos dentro de casa. E havia um tabu sobre buscarmos ajudas terapêuticas. E eu fiz a questão de deixar aqui aparecendo no fundo uma porta, para que as pessoas possam entender que o terapeuta, ele abre portas que estavam aí, mas que muitas vezes nós não sabemos como abrir. A porta existe, para alguns até esqueceram que tinha. E esse tabu é cultural. Sim. Eu, como pastor, quantas vezes analisava as pessoas e via que não era origem espiritual, e sim os seus traumas, as suas decepções, os abandonos e rejeições. Eram as marcas da história, e essas pessoas não aceitaram. Então, buscar um terapeuta é entender que uma pessoa vai te ajudar a ver o caminho e abrir a porta para você. E uma pessoa de fora, muitas vezes, ela nos leva a ver algo que nós que estamos dentro não conseguimos enxergar. Algo também importante dentro dessa convivência é você voltar a fazer coisas que você não fazia antes. Talvez jogar jogos, talvez cozinhar juntos, talvez correr juntos, caminhar juntos. Busque algo para que essa convivência não se torne um fardo, mas que seja um tempo onde juntos nós vamos construir e vamos estar aprendendo um com o outro. Dentro desta palavra, eu quero completar, obrigado, terapeuta Cláudia, com o tema Construindo a Reconstrução. O dicionário fala sobre a palavra construir, que é dar forma a algo, é uma edificação. E a palavra reconstrução é reerguer o que caiu, ou então reformar o que está arruinado. Para algumas pessoas dentro da família, se precisa construir uma identidade. Para outros, reconstruir aquilo que eu fui um dia. Quando falamos na psicanálise, isso é tão tremendo, porque a palavra identidade, ela está fora do campo da psicanálise. Mas estou falando de uma forma em que todos possam entender. Porque se eu não construir em mim o que precisa ser construído, ou não reconstruir o que eu mesmo arruinei, eu vou ser um adulto com ações infantilizadas. E quando eu infantilizo as minhas ações, eu termino por perder o caminho a qual eu tenho que trilhar.
Vejo, Cláudia Ayub, que alguns se vestem como damas e cavalheiros, mas se apresentam como adúlteros. Não adúlteros de traição, mas a palavra no contexto original, que é adulterar aquilo que era tão perfeito. Podemos ter vindo de histórias cheias de sonhos, dentro de uma família. Celebramos tanto a vida de cada membro da família e com o tempo nós esquecemos que há umas vestes tão perfeitas, mas nos apresentamos ultimamente tão adulterados. Construir a reconstrução está naquilo que eu, Júnior Ayub, como ser humano, posso reproduzir papéis que não são meus. Esses papéis eu chamo de ações insignificantes. Eu posso estar sendo o que eu li em alguém. Eu posso estar tendo atitudes com o que eu ouvi de alguém. E quando eu mudo os papéis originais e começo a ter ações por impulsos, acabo ferindo aquilo que é mais sagrado, que é a própria família. No momento desta convivência, nós podemos expressar ao cônjuge, a filhos e filhas, a pais, as nossas crises. Dentro do convívio, desse contexto que estamos vivendo agora, eu posso externar as crises que estavam internalizadas, estavam aqui dentro e eu estou externando. Quem sabe as crises dos 40 e 50 anos, que é aquela crise de não ter vivido ou tido uma juventude livre, apacentada, construída. E aí eu posso até ler os grandes terapeutas, mais importante do que ler o que escreveram é conseguir discernir aonde estavam também as suas crises e debilidades. Todos têm um gigante a serem vencidos. Esses gigantes não estão em nós para a destruição, mas para a construção. Deus permitiu outros gigantes para entendermos o momento da reconstrução. Muito interessante essa questão que você falou em viver o papel do outro, porque muitas vezes nós estamos descaracterizados. E quando você falou de identidade, ela está ligada a quem eu sou, com as minhas qualidades e os meus defeitos. Mas quando eu faço uma leitura e eu quero ser uma outra pessoa, ou viver uma vida de uma outra pessoa, eu me descaracterizo. E não tem como. Deus nos escolheu para sermos únicos. Não existe duas Cláudias Ayub. Não existe dois Wilson Ayub Júnior. Só existe ele e só existe eu. E eu não posso querer viver o papel, como você falou, de uma outra pessoa, ou de algo que eu assisti, ou de algo que eu ouvi. Claro que eu preciso admirar pessoas. Isso é muito importante. Mas eu não posso querer levar a vida que aquela pessoa leva, nem ter as atitudes que aquela pessoa tem. Muito obrigada. Então, quero completar, trazendo 3 realidades que cabem dentro de nós. Primeiro, é a necessidade. Todo ser humano tem a necessidade de água, Sim. comida, remédio, roupa. Isso é a necessidade do ser humano. Também existe os desejos. Olha que tremendo. Os desejos, Cláudia Ayub, pode ser: eu quero ser mais bonito, mais bonita. Então, dentro disto, eu vou ter uma roupa melhor,
eu tenho o desejo em ter, quem sabe, Cláudia, comprar um carro novo, ou ter uma bolsa Louis Vuitton para as mulheres. Pode ser desejos que estão aqui dentro. E a terceira realidade, eu quero falar das fantasias. Se eu tenho a necessidade, os desejos e fantasias, quando eu vivo fantasiando, eu olho ao próximo e digo, uau, aquela pessoa é feliz. Por que ele é feliz? Ele é feliz porque tem um casamento perfeito. Eu fantasio um casamento, mas não vejo, não tenho nesse momento a capacidade de olhar abrangente para que eu entenda, será que é todo o tempo assim? O que eles fazem para que esse casamento esteja nesse nível de perfeição? Eu posso fantasiar algo que é invisível, e essas fantasias, elas paralisam a realidade das minhas conquistas. Se eu não assumir a palavra eu na Bíblia, ela sempre foi a declaração de Deus, eu sou. Quando Deus nos fez, diz a palavra, um pouco menor do que a Ele mesmo, a Elohim, nos deu o poder de analisar quem eu sou na minha própria vida. E na terapia, quando eu consigo fazer as pessoas descobrirem quem elas são, uau, verdadeiramente, elas passam a viver a vida que Deus concedeu a elas. Esse tempo de convivência, desse contato íntimo e diário, você possa não olhar para as dificuldades do outro, mas olhe e extraia aquilo que é bom. E aquilo que tem bom na sua vida, derrame sobre o outro, porque Deus está nos dando um privilégio único de pararmos, analisarmos e mudarmos aquilo que precisa ser mudado, não no outro, mas em nós. Que o seu relacionamento conjugal, a sua vida familiar, um relacionamento tão precioso e profundo, possa ser neste tempo uma marca para que outras famílias também sejam marcadas. Contem conosco. Você pode mandar mensagens, pode dar sugestões e vamos viver a plenitude daquilo que nós merecemos.